Mas enquanto isso, né, a gente vai falar agora sobre o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Começou já na segunda-feira e segue até o dia 30 de maio. Os contribuintes terão então mais ou menos aí cerca de 2 meses e meio para acertar as contas com o leão. Assunto para a gente entender agora no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu converso com o contador Tiago Henriques. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo, viu? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. E você, tá bem também? Tudo bem. Vamos nessa, então. Você pode e deve participar, enviando também suas dúvidas para o WhatsApp do Mulher Demais. Você já conhece. E se não conhece, tem QR Code aqui no cantinho da sua tela para facilitar a nossa vida, tá? O importante é você interagir. 991050400 é o nosso zap. Você manda a sua pergunta. Quem sabe compartilha algum relato com a gente. O que é que você quer saber sobre imposto de renda? Manda aí para nós. 991050400. Para facilitar também a vida de quem está em casa, Tiago, a gente já separou algumas telinhas com as dúvidas consideradas mais comuns, né? Que acaba que muita gente tem. Vamos trazer já a primeira tela com essa dúvida comum e já começando realmente com a dúvida principal, né? Quem deve declarar o imposto de renda em 2025? Quem é que tem essa obrigação, Tiago? Olha, quem deve declarar são pessoas que receberam receitas tributáveis acima de R$ 33.188, ou pessoas que assumiram receitas que não são tributáveis, mas ultrapassam R$ 200.000, pessoas que têm atividade rural, Sim, acima de 40 mil com ganhos de capitais. Na dúvida, é sempre pensar assim: eu recebo receitas, seja no meu salário, seja uma herança, seja uma pensão, seja rendimentos de aplicação financeira, tudo isso tem que ser tributável. Toda vez que houver um ganho de capital, tem que haver tributação. E tem outras situações que não houve esse ganho de capital, mas por conta de uma movimentação no seu patrimônio também deve ser declarado, que é com relação a você comprar um terreno, comprar um imóvel, vender um terreno. Né? Então são situações essas que fazem com que você tenha a obrigação de declarar, e nessa obrigação de declarar nem sempre você vai pagar. Você pode também receber a restituição de imposto de renda ou apenas ter a informação para servir como documento de sua composição financeira para bancos e outros usuários externos e internos. Perfeito. Então, vamos seguir para uma nova tela, né? Para uma outra dúvida muito comum quando o assunto é imposto de renda. Coloca aí para a gente ir acompanhando. Inclusive, você também pode enviar suas dúvidas, tá? Através do 991050400. Quais são os documentos necessários para fazer a declaração que já começou, né, Tiago? Na última segunda-feira, não é isso? Começou segunda-feira, agora dia 17, e vai até o dia 30 de maio, né? E aí, para quem já está fazendo a sua declaração, ou contratando um contador, outra pessoa especializada na área, desse período de 17 até dia 1º de abril, você vai fazer a declaração com as informações básicas que tem no Banco de Dados da Receita Federal e com seus documentos. Ok. A partir do dia 1º, haverá a declaração pré-preenchida, que ela vai vir já com, como a gente dizia na época de escola, com o bizu. A Receita vai colocar para você as informações que ela tem na sua base de dados de receitas que você recebeu e de despesas dedutíveis que foram lançadas em seu CPF. Por exemplo, receita. O seu salário é enviado na documentação pela empresa Receita, já vai vir a composição do seu salário. Você paga um plano de saúde e o plano de saúde também fez esse envio e vai vir lá dizendo que naquele CNPJ e no seu CPF houve aqueles valores mensais que na soma dá o valor anual. Mas, mesmo vindo na pré-preenchida, é direito do cidadão e é obrigação dele, na verdade, fazer a conferência. Então, o que é que eu preciso? Juntar documentos de renda, documentos de despesas dedutíveis, dentista, médico, cirurgia, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, comprovante de propriedades que você adquiriu ou vendeu, bens móveis ou imóveis, e também informações, por exemplo, sobre seus dependentes. Filhos, netos, cônjuges, dependendo do grau de vinculação com o contribuinte que está declarando imposto de renda. Certinho. Mais uma dúvida, mais uma tela aqui no Mulher Demais, né, no quadro Seu Direito. É melhor optar pela declaração completa ou pela simplificada? Também é uma dúvida muito recorrente, porque realmente tem essas duas opções, né, Tiago? Tem essas duas opções, e o que vai fazer você decidir é o que vai trazer o melhor benefício para você. Seja se você for receber uma restituição
o valor maior que você vai receber e se você for pagar, o valor menor. E aí, como é que eu sei disso? Na hora que você preenche a declaração, ele tem um campo que você marca. A opção simplificada e a versão completa. Na simplificada, a Receita Federal vai dizer o seguinte: independente do que você fez ano passado, eu vou colocar um percentual de 20% sobre sua receita e você vai pagar esse imposto. Você topa, aí você vê o valor que dá. Na completa, você vai colocar todas as suas receitas e todas as suas despesas, que vai fazer a dedução. Tá. E aí, você vai ver se o valor pela completa é superior ou menor. Se for o menor, para pagar, você coloca ela. E se for para receber, o contrário. Então, assim, a Receita dá essa deixa ou nessa forma dos 20% pela simplificada ou pela completa, considerando todo o teu contexto em 2024 para esse ano de 2025. Certinho. A gente já tem dúvidas aqui chegando através do Zap do Mulher Demais. Já vamos acompanhar a primeira. Nosso telespectador é o seu xará, viu, Tiago? É o Tiago dos Bancários. Qual é a diferença entre a declaração de imposto de renda simplificada e a declaração completa? E quais são os critérios para escolher uma ou outra? O doutor até já adiantou um pouco para a gente, né? Além disso, quais são as principais deduções permitidas na declaração de imposto de renda? Existe aí uma diferença, eu queria até que, se possível, você reforçasse para o nosso telespectador, né? E aí, em que casos é mais favorável escolher uma ou outra também? Entre a simplificada e a completa, justamente ser uma taxa já aplicada em cima de 20% ou de acordo com toda a formatação da tua receita e das tuas despesas. Com relação às principais despesas dedutíveis, haverá, para quem é funcionário seletista, por exemplo, todo mês existe o pagamento do imposto de renda retido na fonte, o IRPF, né? Então, quando você tem todo mês colocando lá, aquele valor vai gerando uma poupança. Sim. E quando você faz a declaração de imposto de renda, ele pega todo aquele valor e ele vai deduzir do valor que você tem a pagar. Entendi. Ou do valor que você tem a restituir. Entendi. Dentre eles também tem, por exemplo, as principais são as despesas médicas, que geralmente ela tem um grande valor e ela é aproveitada 100%. E tem umas que são parciais, como despesas com instrução, nível superior, escola para dependentes e para a própria pessoa, o seu próprio dependente até ele estar com 24 anos. Entendi. Sobre essa questão de despesas médicas, né, Tiago? Eu sei que muita gente acaba não pedindo uma nota fiscal, Isso. por exemplo, ao longo do ano, faz mais de uma consulta médica particular. É possível conversar com aquele profissional para que ele mande essa nota fiscal mesmo depois do atendimento? Com certeza. Todo serviço médico ou da área de saúde pela equipe multi, como psicólogo, cirurgião, dentista e outros, ele tem a obrigação de emitir a nota fiscal. Muitas vezes por um corre-corre, por um esquecimento, passa. Sim. Então, o que é importante para o contribuinte, quando colocar no imposto de renda, é evitar cair na malha fina, que é a parte que a Receita faz. Opa, deixa eu verificar se isso está certo mesmo. E aí é você colocar a nota fiscal ou o recibo, né? E os comprovantes de pagamento. Ah, mas eu paguei à vista. Então, mais do que nunca, a nota fiscal e o recibo vai ser essencial, já que não tem uma comprovação de transação financeira entre instituições financeiras. Certinho. Tem mais dúvidas através do Zap do Mulher Demais. Acompanha aqui junto comigo. Bom dia, Bruna. Quem é MEI? Precisa declarar imposto de renda? É a pergunta da Eliette. Obrigada pela sua participação, Eliette. E aí, MEI também tem obrigação? Vamos lá. Existe um princípio na contabilidade e no direito, que é o princípio da entidade, que separa a pessoa física da pessoa jurídica. Certo. O MEI é a personalização da pessoa jurídica para um trabalho mais informal que está fadado ao longo do ano ter um teto de faturamento. E as obrigações do MEI são da pessoa jurídica. Ok. As suas obrigações enquanto pessoa física independem da sua empresa, seja MEI, seja lucro presumido, lucro real, simples nacional, uma EPP, uma microempresa. O MEI é uma modalidade. Então, aquela pessoa que tem MEI, ela vai seguir as obrigações de envio de documentações do MEI e vai seguir as obrigações do seu CPF, que não é. O MEI é a sua empresa. Certo. E o CPF é você, enquanto pessoa física, independente de sua empresa. Certinho. Então, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Como a gente previu, realmente gera muias dúvidas, né, Tiago? Então, daqui a pouquinho a gente retoma. Você pode e deve participar através do nosso WhatsApp, tá? Tem QR Code aí no rodapé da sua tela. E aí você é só conversar com a gente no 991050400. Volto daqui a pouquinho. Ok. Tá certo, então? Combinado.